Esse vídeo aqui vai exigir um requerimento para você entender o que eu vou falar a seguir, caso você não tenha assistido os últimos vídeos aqui do canal, porque esse vídeo nada mais é do que basicamente um vídeo resposta. Eu vou falar algumas outras coisinhas, mas 90% dele basicamente vai ser eu respondendo as pessoas de dois vídeos aqui, a entrevista com a Yolanda e o outro vídeo é sobre a xenofobia, aquele evento que aconteceu no apartamento e tudo mais. Eu não só vou responder as pessoas, porque na realidade eu acabei não respondendo ninguém nesse vídeo, de propósito, para poder responder aqui e agora, porque eu acho que é mais bacana eu responder e falar isso para todo mundo do que de repente responder só uma pessoa individualmente lá nos comentários, e também atualizar vocês para vocês saberem que pé a gente tá em relação ao apartamento. Se a gente já alugou, será que a gente alugou um apartamento? Será que a gente ainda tá procurando? Será que aconteceu mais coisa? Eu vou dar uma atualizada na história. Então vamos lá. Uma outra coisa que a gente não pode deixar passar assim batido, sem exaltar, é que temos a marca de mais de 6 mil inscritos, muitas pessoas novas vindo pra cá, conhecendo o canal. Então se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, ou bem-vinda, ou bem-vinde, você escolhe. Estamos aumentando nossa família, estou muito contente, então vamos lá, vamos fazer maratonas e conhecer todos os vídeos, temos muitos vídeos aqui. Então afinal, seja bem-vindo e vamos continuar o vídeo. Começando pelo vídeo mais antigo, que é a collab que eu fiz com a Yolanda, muita gente encasquetou com aquela pergunta que eu fiz pra ela. E eu percebi uma coisa que eu achei um tanto curiosa, é que as pessoas interpretaram essa pergunta de uma forma diferente que eu fiz ela. Vamos ver a pergunta que eu fiz no vídeo. Como os portugueses enxergam a relação com o Brasil, sendo que fomos uma colônia explorada por Portugal? Veja só o que eu tô fazendo nessa pergunta. Eu falo da gente ser uma colônia, isso é um fato, e o outro fato é que fomos explorados por Portugal, como é comum, porque qualquer colonizador explora as suas colônias. E aí a pergunta é como é que Portugal enxerga essa relação. E aí muitos comentários já começam falando que é uma síndrome do brasileiro em achar que Portugal roubou o Brasil. Eu não fiz essa pergunta, eu não falei sobre isso. Se você for analisar lá o vídeo, você vai ver que a Yolanda é quem diz que Portugal roubou o Brasil. E veja bem, ela é uma portuguesa, mora aqui há muitos anos, e ela tem essa impressão. E aí especificamente para esse assunto desse vídeo, tem muitos comentários e muita treta. Se eu fosse ler todos os comentários aqui e responder um por um, o vídeo ia ter, tipo, pelo menos 1 hora. Então eu vou fazer uma breve síntese do que eu acho sobre isso. Se muita gente nos comentários começou a discutir muito sobre como é que foi feita essa colonização do Brasil, como é que aconteceu esse evento histórico. E aí temos pontos de vista dos portugueses e dos brasileiros. E aí começou a criar essa briga, porque são pontos de vista diferentes. Bem, o que acontece? Pensando na matéria história, eu acho uma coisa curiosa, porque muita gente entende história como fatos pontuais, de coisas que aconteceram e verdades absolutas. Eu nunca enxerguei a história, pensa na história, matéria, escola, sabe? História que você vai estudar, dessa forma. Se a gente for olhar para a semana passada, um evento que aconteceu na nossa vida, e a gente for perguntar para pessoas sobre esse evento e analisar através da nossa perspectiva, a gente vai ver que a mesma história tem pontos de vista completamente diferentes. O que eu quero dizer com isso? A história tem as suas próprias verdades e nenhuma delas é absoluta. Muitas coisas que talvez os portugueses tenham estudado sejam mais reais do que a nossa história, assim como muitas coisas que nós brasileiros estudamos tenham mais a ver com o que de fato aconteceu do que com o que os portugueses estudaram. Porque, veja bem, vamos pensar em quem cria os livros de história. São pessoas, e essas pessoas estão dando seus pontos de vista sobre alguma coisa que aconteceu ou sobre estudos que, na verdade, elas fizeram. E isso nada mais é do que um ponto de vista, uma perspectiva sobre aquele assunto. Uma outra pessoa vai ter uma outra perspectiva. Sabe-se lá qual é a que tem mais a ver com o que de fato aconteceu. E também com a leitura que a pessoa teve em relação a isso, porque, de repente, pra mim aconteceu tal coisa, pra outra pessoa aconteceu outra coisa, e nenhuma tá mais certa ou mais errada, entende? Todas estão certas, porque é a sua interpretação sobre aquele fato. Dito isso, uma inscrita conversou lá comigo no Instagram, e ela passou pra mim um artigo que eu não conhecia, eu fui ler, e eu acho bem bacana, de repente, pontuar ele aqui, que é um artigo da BBC Brasil, onde uma portuguesa chamada Marta Araújo, quem é essa pessoa? Ela é a pesquisadora principal do Centro dos Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e aí ela critica justamente que o ensino da história em Portugal nas escolas perpetua o mito do bom colonizador e banaliza a escravidão. E aí eu vou deixar o artigo aqui, eu acho bacana de repente ler, ela fala umas coisas muito interessantes. E qual é o ponto que eu tô levantando com isso? Muitas vezes é bacana escutar outros pontos de vista, inclusive quando é de um lugar de fora, do exterior. Às vezes quando a gente tá de dentro, a gente só tem um tipo de visão que às vezes é fechada. E aí eu tô falando isso tanto pros portugueses que moram aqui e de repente acham que sabem de tudo, e quando vem alguma coisa que é um pouco diferente, já fala assim, não, peraí, não é assim, é desse
jeito, eu aprendi desse jeito. Assim como para os brasileiros que têm uma visão, que acham de tudo, morando lá no Brasil, e aí de repente vem um português e fala assim, pô, peraí, não é assim, a gente estudou dessa forma. E de repente as duas estão certas em alguma medida, em algum lugar, beleza? Então vamos para o próximo assunto. Vamos então passar para o segundo vídeo, onde muita gente contestou que não aconteceu xenofobia alguma. Eu dei uma exagerada legal, e teve gente que inclusive defendeu o cara lá no e-mail, falando que é isso mesmo, ele estava certo, e gente falando que ele só agiu de uma forma meio grosseira, mas não foi xenofóbico. Bem, vamos lá, vou pegar um comentário aleatório aqui de alguém falando que não é xenofobia. Muita gente falou isso, então eu vou só pontuar aqui, mas se você falou que não é xenofobia, sinta-se respondido da mesma forma, só para não responder igual várias pessoas a mesma questão. Não vejo nada de xenofóbico na atitude do senhorio, é um negócio, não uma amizade. E em seguida responderam embaixo desse comentário, exato. Mas pronto, às vezes as pessoas exageram, então tudo é xenofobia. Bem, vamos voltar lá no e-mail para ver exatamente o que o dinossauro respondeu. Ele falou assim, primeiro ele usou o recurso parafraseando mais ou menos o que a gente teria falado, botando em aspas, falando que os brasileiros são todos boas pessoas, que a gente não deve generalizar e achar que os brasileiros são todos iguais. E aí depois ele fala que a gente despreza isso ao simplesmente não escrever uma resposta para ele, dizendo se a gente estava interessado ou não. Sendo que a gente disse, a gente respondeu ele falando que a gente iria providenciar os documentos. Eu achei isso até curioso, porque as pessoas comeram esse pedaço da história no vídeo. Depois que a gente falou que a gente iria providenciar os documentos, passaram-se 3 dias, e aí então ele respondeu esse e-mail falando essas coisas. Quero vos agradecer porque a casa está arrendada a uns portugueses, e eu tinha várias pessoas interessadas de várias nacionalidades, e vocês ajudaram muito na minha decisão. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que, no final das contas, ele alugou para portugueses, e que ele excluiu outras pessoas de outras nacionalidades por conta da gente. O crivo dele, o critério dele para escolher alguém para ficar no apartamento foi a nacionalidade da pessoa. É isso que ele escreveu no e-mail. É uma versão a estrangeiros. Percebe? Entende? Eu não sei como é que é aqui em Portugal, eu tô aqui com a Aimee há basicamente 2 meses, mais ou menos. Não sei como é que é entendida a palavra xenofobia. De repente ela tem um peso muito maior do que no Brasil. Não sei. Pra mim, é exatamente o que eu pontuei lá no vídeo. Vamos voltar atrás e entender o que é xenofobia segundo o dicionário. Não sei se talvez aqui o que caracteriza xenofobia, por exemplo, fosse se por um acaso ele agredisse a gente verbalmente ou então fisicamente, mas de uma forma mais direta, mais clara. Por exemplo, vocês vieram do Brasil e por conta disso vocês são sujos, vocês são animais que não são civilizados, vêm da floresta. Do jeito que ele falou não caracteriza, porque ele foi de uma forma um pouco mais elegante, o que pra mim, na minha cabeça, é até pior, porque é aquele tipo de xenofobia velada. Talvez eu possa estar enganado, afinal de contas eu não sou o dono da verdade, é o meu ponto de vista, a minha perspectiva. De repente, contando aqui pra vocês de fora vão enxergar de uma forma diferente. Então, voltando aqui pro comentário que eu li. Não vejo nada de xenofóbico na atitude do senhorio, é um negócio, não uma amizade. Eu tenho pra mim que um negócio ou uma amizade, tão pouco importa, você deve respeito igual perante os dois. Lendo outro comentário, a pessoa fala, você devia ter vergonha de ter feito esse vídeo, em Portugal cumpra com a sua palavra. Já agora foi você que falou na fama do brasileiro. Não entendi. Se você que fez esse comentário está assistindo esse vídeo, dá uma explicada aqui melhor pra gente de fato conversar e eu entender o que você disse, porque eu não entendi. Um outro comentário bacana, porque eu acho legal de falar aqui, porque tivemos muitos comentários bacanas e apoiando a gente sim, que é de um português que acompanha aqui o canal já há muito tempo, que eu tenho carinho por ele, embora a gente não se conheça, mas ele sempre é muito simpático, muito carinhoso aqui no canal, que ele fala assim, lamento o sucedido, receio que ainda irão se cruzar com vários, mas também acredito que irão conhecer outras tantas pessoas que farão valer a pena, independentemente dos percalços, espero que no final a experiência tenha saldo positivo. Muitos portugueses foram muito legais com a gente, muito simpáticos, eles acolheram a gente de uma forma sem igual. Tivemos experiências ótimas com portugueses que a gente nunca teve no Brasil, inclusive, e que não é uma comparação, entendeu? É justamente esse lance de não generalizar. A gente teve uma experiência muito ruim aqui, assim como tivemos experiências muito boas, então sim, o saldo está sendo positivo até então. Esse tipo de vídeo é típico de canais brasileiros. Bem, começa já ignorando completamente a generalização que eu falei pra gente não fazer. Tá falando que todo brasileiro já tipicamente faz um vídeo assim. Infelizmente adoram classificar qualquer situação negativa que aconteceu com eles como xenofobia e preconceito. Vamos então aventar umas situações certamente vividas pelos autores do vídeo no Brasil, que na mesma lógica seriam classificadas de xenofobia e preconceito. Ele tá falando que as situações que ele vai dizer a seguir são situações que a gente já viveu lá no Brasil, embora ele não conheça a gente, não tem ideia de como a gente é, mas ele tá pressupondo isso, ou seja, ele tá preconceituando uma coisa.
Escolheu viver num bairro de classe média e não perto de uma favela. Preconceito. Os pais colocaram numa escola particular para não misturar o filhinho com os pobres favelados e os pretinhos. Preconceito e xenofobia. Chamam de gringo a todos os estrangeiros. Xenofobia. Quando se fala de política lá em casa, sempre vem aquela frase que une todos os lados discordantes. A culpa é toda dos portugueses. Xenofobia. Viu como é fácil classificar tudo de preconceito e xenofobia? Vai negar que nunca vivenciou nenhuma das situações que referi? Bem, vamos lá, eu tive duas interpretações disso do que você disse. A primeira é que você está dando todos esses exemplos, falando que, na verdade, nenhum deles são xenofobia e preconceito. Que eles são exemplos normais que a gente vive no dia a dia e que, pô, se isso que você está falando no vídeo é xenofobia, todos esses exemplos que eu dei, que são exemplos normais, também são xenofobia ou preconceito. Bem, sim, eles são xenofobia e preconceito e são coisas sérias que você disse aqui e que, assim, no Brasil, eles seriam enquadrados como crimes que as pessoas dizendo isso na vida, no dia a dia, ou então na internet mesmo, poderiam ser indiciadas e presas. Eu não sei se foi isso que você quis dizer, mas sim, todos esses assuntos são classificados como xenofobia e preconceito. Agora, a segunda interpretação que eu fiz, você está dizendo na realidade que nós praticamos isso no Brasil sim. Isso é comum e que se a gente pratica essas coisas que são xenofobia e preconceitos, como é que a gente está dizendo que a gente sofreu preconceito aqui ou xenofobia? A gente está sendo hipócrita. Bem, a gente não pratica essas coisas lá, eu posso te garantir, inclusive porque teve coisas aqui que você disse que assim, não fazem jus com a realidade. Porque claramente você não conhece a geografia do Rio de Janeiro, que é o lugar onde a gente estava morando. Porque lá, favela e lugares ricos e bairros ricos estão todos no mesmo lugar. Você pode ter uma rua com lojas muito chiques, de joia, de eletrônicos, com restaurantes carérrimos. Do lado, em outra rua, você vai ter uma favela. Inclusive, você assimila os pobres favelados com pretinhos. Veja bem, essa frase aí tem algumas questões bem sérias, porque, vamos lá, quem mora em favela não tem nada a ver com a classe social, tem gente que tem grana que mora em favela. Favela pra gente é mais um lugar específico do que um lugar onde pessoas pobres moram. Outra coisa que você disse que pra mim é inclusive mais séria é que você assimilou pobres favelados com pretinhos. Aliás, você se referiu à etnia negra de uma forma bem pejorativa, no diminutivo, como se fosse menor, como se fosse uma minoria. Inclusive, os negros no Rio de Janeiro, né, no Brasil, correspondem a mais de 8 milhões na população que a gente tem. Então, assim, não tem nem esse negócio que também você falou mais pra frente, e no contexto da frase no geral, que é não se misturar com os pretinhos. E, por favor, não use mais dessa forma, seja falando de brasileiro, seja não falando, porque pretinho não tá bacana, cara, não tá legal. E, aliás, eu não sei se você conhece aqui o canal, a Meia Negra. Inclusive, já fizemos uns vídeos que falam sobre isso, vou botar aqui no cartão, tomara que eu lembre depois na edição de botar aqui no cartão, que a gente nunca pensou e parou pensar a respeito disso, da nossa cor ser diferente ou qualquer coisa do gênero, isso nunca afetou a gente de forma alguma. Então assim, você tá falando de um preconceito seu. No Brasil esse preconceito existe? Sim, infelizmente existe muito, mas você tá assumindo que eu e a Aimee temos esse preconceito e assim, é completamente descabido isso. Então de repente é isso, faltou você ver um ou outro vídeo pra você ver a cara da Aimee, você ia ver que esse preconceito não tem nem pé nem cabeça, entendeu? Um outro comentário bacana aqui de pôr na roda é: o problema é que muitos brasileiros como você têm síndrome de vira-lata. Você já chegou lá quase se desculpando por ser brasileiro, quando na real você nem deveria puxar esse assunto e deveria sim ter orgulho do lugar onde você veio. Enfim, enquanto agir como vira-lata, será tratado como vira-lata. Sabe o que eu te indico? Um vídeo que é muito bacana de um moço chamado Gavin. É um cara americano que ele fala português, ele aprendeu português brasileiro, e tem um vídeo específico que ele fala sobre esse lance do vira-latismo que a gente sofre, né? Nós brasileiros sofremos desse complexo de vira-lata. Ao mesmo tempo, eu acho bacana frisar que quando a gente não tá na situação, a gente normalmente julga de uma forma que às vezes é um pouco insensível, não dizendo que você foi insensível. Assim que a gente chegou aqui e começou a procurar aluguel, procurar casas para arrendar, como se diz aqui, nós não tivemos uma recepção muito boa, não só com esse evento que eu contei no vídeo, mas com outros. Do tipo, a gente ligava, a pessoa percebia que a gente era brasileiro e em seguida falava que o apartamento já estava alugado. E teve um exemplo, inclusive, que eu liguei assim que o anúncio apareceu na internet, não tinha nem, sei lá, 10 minutos que o anúncio tinha aparecido, e a pessoa falou que estava alugado, e era claro que não estava. A pessoa decidiu falar que estava arrendado simplesmente por escutar que nós somos brasileiros. Então assim, quando a gente está numa situação dessa, a gente acaba tendo uma reação quase que instantânea, natural. Então eu tô concordando contigo, mas ao mesmo tempo tô falando que assim, não é simples e fácil a gente de repente descolar isso da gente, como eu disse no vídeo, porque eu tenho essa culpa às vezes, de repente,
simplesmente ter que mostrar um serviço bacana, mostrar como eu sou certo e correto, simplesmente por ser brasileiro, e como isso é difícil descolar do corpo. Não que eu quero descolar isso para não ser bacana e não ser legal. Eu quero ser bacana e legal, mas não por esse motivo, e sim porque eu me sinto uma pessoa bacana e legal e eu quero fazer coisas certas. E não para provar que o brasileiro é bacana e legal. Entende? É diferente. E acaba soando diferente no final. Isso vai pro corpo, isso vai para como a gente age, vai para diversas consequências no nosso dia a dia. E para fechar aqui o vídeo, a notícia que eu falei que ia dar lá no começo do vídeo, eu não esqueci, tava pro final do vídeo mesmo, de propósito. Nós conseguimos arrendar um apartamento. Uhul! Estamos com um contrato assinado. Vamos nos mudar agora no final do mês, no dia 20 e alguma coisa. A gente achou uma portuguesa maravilhosa, muito simpática. Ela é um amor de pessoa. Nós, se duvidar, vamos nos tornar amigos porque ela é muito, muito legal. Daqui a pouco vocês vão ver um cenário novo, porque vai ser na casa nova. Nós não vamos mais ficar aqui. E vamos continuando a vida, não é mesmo? Um beijo pra vocês e um bom final de semana. Beijo, tchau, tchau.